Bem, a gente vai falar sobre as informações que o presidente acabou repassando também, Cavani, Ferreirinha, os 3 reforços, reiterou a busca por 3 jogadores, tem as informações que ele repassou, mas eu vou fazer uma leitura na minha análise do que fez o presidente Bolzan hoje. É pena que a coletiva do Grêmio, ela é com as perguntas previamente enviadas, foram todas as perguntas ontem à noite, não são as perguntas feitas naquele momento. Por que isso é ruim? Porque a grande pergunta, ela vem de uma resposta do presidente, e isso não é permitido neste modelo. Quero saudar que o Grêmio tenha colocado o Bolzan à disposição hoje, lembrando que isso foi pedido pelo Grêmio, para o Bolzan falar, porque hoje ele reiterou isso na coletiva em diversos momentos, que ele queria um diálogo com a torcida. E o que fez o presidente, na minha opinião? Ele emprestou o prestígio ao técnico Renato. Esse termo, o técnico está prestigiado, é um termo antigo, os mais novos talvez desconheçam, quer dizer o seguinte: o treinador está no balança, mas não cai. Então ele é prestigiado pelo dirigente, o presidente não usou essa expressão, é desse jornalista, e emprestou ou outorgou o seu prestígio para ver se o Renato consegue engrenar. O que vai acontecer agora? Os resultados de campo vão ter que respaldar, vão ter que sustentar a manifestação e a tentativa de tranquilidade, e faço com justificada razão, que o presidente Bolzan tentou fazer nesta coletiva. É a minha análise e quero escutá-los. A minha análise é extremamente positiva dessa entrevista coletiva. Eu penso que o presidente foi perfeito, praticamente assim, irretocáveis as manifestações dele. Eu entendo, Meneghetti, quando tu diz, e é fato, que muita gente criou uma expectativa de que iria anunciar o Cavani quando ele anuncia a renovação com o Ferreira, mas isso não é culpa do Grêmio. O Grêmio não tem culpa de que falaram do Cavani, do que o Sebastian Sur ou qualquer outra coisa. O que ele fez foi lá dizer, olha, o Renato vai seguir, vou dar tranquilidade, na visão dele não é um final de ciclo, tudo bem, o presidente vai dizer o quê? Tu quer que ele chegue no ar e diga assim, não, tá uma crise, nós vamos implodir o vestiário, eu tô com o relho e chicote batendo em todo mundo. Não, o presidente foi ponderado, disse, vamos acalmar o ambiente, vamos ser ponderados, não vamos ficar fazendo pirotecnia e pronto, ele tem que fazer isso, é a missão de um presidente acalmar o vestiário, botar fogueira, mais lenha na fogueira, não vai servir para nada. Quem é que disse isso? Quem é que aqui está dizendo? Eu não estou dizendo que vocês estão dizendo, eu estou dizendo que eu estou fazendo a minha leitura. Tu quer o quê que o presidente falou? Não quer nada, eu quero só analisar o que o presidente disse. É uma retórica. A tua manifestação, Meneghetti, ela mostra exatamente os fatos como eles foram colocados. Eu não precisaria fazer uma palavra em relação à tua manifestação. O presidente do Grêmio hoje colocou o futuro como definitivo na história que ele mesmo construiu. Ou o Grêmio recupera o jogo e passa a jogar bem, ou é exatamente a leitura dos fatos. O Grêmio está mal, eu não posso dizer que o Grêmio está mal, eu preciso entregar o meu prestígio e dizer que eu estou do lado do trabalho, mas se o resultado não vier, o presidente falou, eu vou ter errado os diagnósticos. Ele falou isso. Ele falou o seguinte, a roda anda, a vida anda. Se preciso, vamos fazer o debate. Mas não de forma, não usou a palavra ditatorial, como se fosse algo ditatorial. Ou seja, o que ele quis dizer? O Grêmio não vai demitir o Renato, mas se os resultados não vierem, vai conversar com o treinador. Então, tá certo, que a consequência é a mesma. Mas eu não estou dizendo que tá errado. E eu acho legal. Do jeito que tu fala, parece que alguém está indo de encontro à tua opinião. Não, é que tu colocasse como se alguém estivesse sugerindo a coletiva foi boa ou ruim. Coletiva não é boa nem ruim nunca. Não existe coletiva claro que boa. Coletiva... Não, claro que existe. O Paulo Luz... Peraí, a coletiva do Paulo Luz dizendo que estava trocando o pneu com o avião, tu achou boa? A coletiva foi a forma... Nós podemos criticar. Agora, eu só Conclui, quero colocar... Eu quero colocar vocês que no futebol, e é bom que a gente chame a história para isso, a gente já viu isso centenas de vezes. Centenas de vezes o presidente ter que partir numa quarta-feira, às 11 da manhã, na Bahia, em defesa do treinador. Quantas vezes nós vimos isso? Né? Então, o que acontece hoje é que o Grêmio está sob pressão e que se o resultado não vier, nós vamos ter consequências. Bagé. Vale, é muito bonito. Eu não consigo ser tão politicamente correto quanto vocês, e isso talvez seja um defeito. Eu não estou dizendo que seja uma virtude. Não é defeito. A entrevista do presidente Romildo Bolzan Júnior era uma das coisas mais ridículas que já aconteceu na história do Grêmio. Porque a gente vinha criticando. Tem que parar com esse negócio. Sabe qual é a diferença da entrevista dele para o Paulo Luz? Qual? Que ele não usou a frase do pneu. Talvez ele venha com a frase de um foguete. Não, é a visão de cada um. Tu acha que está tudo certo, eu penso que está tudo errado. O presidente Romildo Bolzan Júnior, e ele era uma esperança, por exemplo, que eu tinha, até porque eu também sou torcedor do Grêmio, de que o presidente pudesse chegar e tentar, pelo menos, dar uma luz. Eu não esperava, eu não sou burro, eu trabalho nisso há 20 anos. Eu não esperava que ele fosse chegar lá e demitir o Renato, demitir o Klaus Câmara, até porque tem que encontrar o Klaus Câmara, ninguém sabe onde ele anda. Eu não imaginava que ele fosse isso. Mas eu pedia para o presidente Romildo Bolzan Júnior, e venho já pedindo há algum tempo,
que é o seguinte: na hora de passar pano, presidente, não é o senhor que tem que passar pano, porque o pano já está sendo passado pelo Renato, o pano está sendo passado pelo Paulo Luz. Então a expectativa, que eu lhe digo até como torcedor que eu tinha, é que o senhor não passasse pano, presidente. E sabe o que o senhor fez hoje? O senhor deu de presente para o Renato no dia do aniversário dele, mais ou menos assim: Renato, faz o que tu bem entende. O senhor deixou muito claro que não passa em nenhuma mudança ou possibilidade de mudança do Grêmio o resultado do jogo contra o Bahia amanhã. Então o Renato pode fazer o que ele bem entender. O Grêmio provavelmente não vai ganhar de novo amanhã, porque está com o time desfalcado, e agora o Renato tem a certeza que está tudo certo. Foi lamentável, uma das coisas mais lamentáveis da sua gestão, presidente. Talvez o senhor tenha entrado numa zona de conforto, sabe por quê? Porque agora o senhor não depende mais de eleição, o senhor conseguiu mudar o estatuto do Grêmio, o senhor conseguiu um mandato que não existia no Grêmio, sabe por quê? Pela sua competência. E o senhor conseguiu hipnotizar a questão política do Grêmio. Nada sem oposição anda bem. Não pode ter uma oposição maluca, mas a oposição é necessária. E no Grêmio acabou, presidente. Então, como o senhor não precisa de reeleição, o senhor está numa zona de conforto. O senhor faz o que quer. Então, para mim, foi lamentável a entrevista do presidente Romildo. Baldasso! O JB está redondamente enganado quando considera esta uma manifestação óbvia e necessária do presidente com o torcedor. É o contrário disso. Não era nada disso que o torcedor do Grêmio precisava ouvir hoje. Nada disso. Isso me lembra muito uma situação vivida pelo Internacional. Sabe o que está acontecendo no Grêmio neste momento? O Grêmio está vindo dos melhores momentos da sua história. E há um sentimento dentro do clube de que qualquer contestação, a quebra deste momento bom do Grêmio, é uma ofensa. Isso me lembra muito o Internacional de 2016. Eu não estou comparando aqui o presidente Romildo Bolzan com o Vitório Pífero, porque eu jamais faria isso com o Romildo Bolzan. Jamais faria isso com o Romildo Bolzan, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte: em 2016, quando o Inter vinha dos melhores anos da sua história, quando se perguntava para o presidente do Internacional: e aí, o time está mal, olha a tabela, está caindo. Não, aqui não se cogita rebaixamento, aqui não tem nada mal, aqui é o time campeão de tudo, aqui é isso e aquilo. É exatamente o que acontece no Grêmio. A entrevista do Romildo Bolzan foi ofensiva à torcida do Grêmio. A adesão, só para completar, a adesão que o presidente poderia ter conseguido com a torcida do Grêmio hoje era ter dito: nós estamos enfrentando uma crise técnica e nós temos que resolver isso. E o presidente resolveu passar pano para todo mundo. Eu só acho, vou discordar do Baldasso na questão, essa palavra rebaixamento, eu acho que ela é muito prematura. Pô! Queria ouvir vocês aqui, prematura para ser colocada nesse momento do Grêmio. O Grêmio até 2 semanas atrás estava entre os candidatos ao título. Aliás, eu te pergunto isso, acabou o título pro Grêmio, né? Tá, mas Acabou o quê? Acabou o título. Há 2 rodadas atrás, eu e tu debatemos Não que... sei, não sei. Que não tinha mais título. Não acho isso. Há uma crise técnica, Meneghete. Eu só quero- Há uma crise técnica que não é admitida por ninguém. Nós temos 2 gremistas aqui que assumem a condição de gremistas, né? Tem os discordo, escondidos, então tem 2. só da manifestação do Bagé, da tua manifestação sobre ser ofensivo ou não. Porque eu sou gremista e não me senti ofendido. Tá? Então, a minha questão com relação à entrevista, e ela tem um ponto que me preocupa muito, é que ela deixou perguntas. Mas o que ela foi diferente das declarações do Paulo Luz? Tirando as frases de efeito. No conteúdo, nada. Eu não acho. Na prática não teve diferença Pois é, eu nenhuma. não acho, Bagé. Ele achou que está tudo certo. Sabe o que a mais? minha Ele crítica não achou ao que tá Grêmio... tudo certo. Mas ele confirmou que está tudo Não, certo. ele Usou o termo do Renato. Ele disse o seguinte, sobre o jogo do esporte. Se nós jogamos melhor contra o Corinthians, se tivéssemos feito gol, seria diferente. Se nós ganhássemos do esporte, seria diferente. Eu sei. Quero ouvir do Bagé e do César, são 2 gremistas aqui assumidos do programa. O rebaixamento, você acha que o Grêmio tem que discutir essa possibilidade, sim ou não? Quero ouvir de vocês. Eu acho que sempre que um clube como o Grêmio está com 20% dos jogos de um campeonato brasileiro e a coisa não está caminhando, tu tem que O Grêmio discutir. tem que se preocupar com o rebaixamento, acho. Sempre. Bagé. Não, a questão de sempre preocupar, eu posso até concordar com o César, mas para esse campeonato, esse é um campeonato totalmente louco que vai mudar muita coisa. A minha crítica ao Grêmio é porque eu tenho certeza, assim como vocês têm certeza, que o Grêmio pode render muito mais, mas não para falar em rebaixamento ainda.